prestar atenção em relação a esses sintomas, tá? Eu estou bebendo muito líquido, fora do normal. Eu estou indo muito ao banheiro, muitas vezes urinar, fora do normal. E eu já estou tendo uma fraqueza. Vamos ficar de olho no diabetes. Porque o diabetes, ele é uma doença silenciosa, tá? E às vezes, muita gente tem o diabetes e não sabe. Infelizmente. E para isso, a gente tem que fazer o exame, a gente tem que procurar o médico, a gente tem que orientar melhor para que a gente não tenha um agravamento, vamos dizer assim, da doença no futuro. Tá joia? Olha só, gente. Qual que é a importância da alimentação saudável para o indivíduo diabético? Qual que é a relação que a alimentação saudável vai ter com o diabetes? Na verdade, todo indivíduo ele deve manter uma alimentação saudável, que foi aquele primeiro slide que eu mostrei para vocês, tá? A alimentação saudável ela vai eliminar uma série de doenças orgânicas. No indivíduo diabético, isso não vai ser diferente. Só que o indivíduo diabético ele vai ter uma certa restrição alimentar. Por quê? Ele pode comer doce? Não. Ele já tem excesso de açúcar no sangue, então ele vai comer mais doce? Ele não pode fazer isso, tá? Existe uma outra fonte alimentar que a gente tem no nosso corpo, que a gente ingere, que é o que a gente chama de carboidrato. O que é o carboidrato? Arroz, macarrão, todo tipo de massa, tá? Ou seja, né? Todo mundo gosta de massa, todo mundo adora um arroz. Quem não gosta de arroz? A gente vira e fala assim, a gente enjoa às vezes do feijão, de uma carne, mas do arroz a gente nunca enjoa. E a massa também, a maioria das pessoas elas gostam muito de massa. Mas esses alimentos, quando a gente se alimenta deles, quando a gente come, eles se transformam automaticamente em glicose, em açúcar. Então, os indivíduos diabéticos, eles têm que ter uma certa restrição em relação à ingestão desses alimentos que viram açúcar assim. Tá? Por quê? Porque eles precisam controlar os níveis de açúcar no sangue para que essa doença não traga problemas futuros para eles. Tá joia? Então, é por isso que a alimentação saudável ela está totalmente relacionada com o diabetes, com o indivíduo diabético. Tudo bem? E o exercício físico, né? É justamente por isso que a gente comentou até da ginástica laboral que vocês acabaram de fazer. O indivíduo diabético, para que ele mantenha os níveis de açúcar no sangue dele em equilíbrio, é de extrema importância a alimentação saudável, sim, mas não só a alimentação saudável vai fazer com que ele consiga manter esses níveis normais. Ele precisa entrar com atividade física. Aí vocês vão falar assim para mim, Juliana, mas eu trabalho demais, eu não tenho tempo. Bom, gente, é aquilo que a gente até já comentou ontem, né? A gente tem que trabalhar sim, mas a gente tem que ter um período de lazer, a gente tem que ter um período para descanso, e a gente tem que ter um período para a gente tentar realizar essa atividade física. Tá? O indivíduo diabético que tem uma alimentação saudável, que faz o tratamento adequado, direitinho, e ainda tem o exercício físico como prática rotineira na sua vida, a sobrevida dele aumenta muito. E as complicações dessa doença não costumam se instalar em indivíduos que mantêm os níveis de açúcar no sangue normais. O diabético ele pode ter uma vida normal? Normal. Tá? Mas eu já ouvi falar que, por exemplo, estou falando aqui assim, 90% são homens, né? Será? Eu não sei. Mas assim, visualmente falando, 90% são homens, aí vocês vão virar e falar assim para mim, Juliana, mas aí eu fiquei sabendo também que o indivíduo que tem diabetes, ele às vezes não pode tomar uma cervejinha, e aí ele vai deixar de ir a um churrasco com os amigos. Não é bem assim que funciona, tá, gente? A partir do momento que o indivíduo consiga controlar os níveis de açúcar no sangue dele, através da alimentação saudável, semanalmente, a prática de exercício físico, ele não precisa deixar de tomar sua cervejinha do final de semana, ele não precisa deixar de ir no churrasquinho com os amigos. É lógico que o excesso de nada faz bem à saúde. Então também ele não vai passar uma semana assim, controle alimentar, atividade física, tudo bonitinho para chegar lá no final de semana e ele assim, né? Achar que o mundo acaba em cerveja e carne com bastante gordura. Não é bem assim. Mas ele vai deixar de fazer isso? Não. O indivíduo que tem diabetes, ele leva uma vida normal. Ele não precisa se preocupar, eu tenho diabetes, então eu vou deixar de fazer isso, eu vou deixar de fazer aquilo. Não, não é bem assim que funciona.
Ele tem sim que estar preocupado com esse controle alimentar, com essa prática de atividade física, para que os níveis de glicose dele não subam muito no sangue. A partir do momento que ele estiver controlando isso, ele vai ter uma vida normal em relação a todas as outras áreas que a gente está comentando aqui. A questão do lazer com os amigos nos finais de semana, normalmente, com a família e assim sucessivamente. Tá joia?